rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos e ouvintes da Rádio Brasil Espírita, aqueles que estão conectados conosco neste momento. Boa noite a todos, estamos aqui no programa Mãos Amigas. E meus irmãos queridos, no programa de hoje, eu trago para vocês um convidado muito querido, muito especial. É o nosso irmão Ademilson Roque, o Roque, como nós conhecemos por aqui, né, Roque? Ele é do Centro Espírita Melo Maia, trabalhador e estudante do centro há mais de 30 anos. É um estudioso da doutrina e ajuda aí o Centro Espírita e divulgando o amor, divulgando aí, propagando o Cristo, o Evangelho, né? E também o Roque, ele faz parte do grupo de meditação do Centro de Crescimento. Como meditante, também aplica meditação. Eu penso que nada é solto, nada é por acaso. Eu já vinha com o desejo de trazer para vocês algo a respeito de meditação. Inclusive, a meditação como um grande instrumento de redução da ansiedade. Aí convido esse amigo e ele disse que teria a possibilidade de falar sobre meditação. Então, foi tudo certo, Roque. Está tudo bem guiado por Jesus, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Rilvane. É uma alegria, uma gratidão fazer parte das suas mãos, né? Das suas mãos amigas, né? Que tenhamos um encontro gostoso, leve, tranquilo e de muita amorosidade. Muito obrigado pelo convite, muito mesmo. Que Jesus nos... Nós é que agradecemos. Essas mãos são nossas, né? São amigas. Você é uma mão amiga que está chegando aí no programa Mãos Amigas. E fora as mãos de tantos e tantos irmãos nossos espirituais que guiam a Rádio Brasil Espírita, que guiam a todos nós, né? Esse programa e a todos nós. Então, vamos nesse momento para iniciar. Como vamos falar de meditação, inclusive meditação como um grande instrumento para reduzir a ansiedade, vamos buscar, meus irmãos ouvintes, Roque, eu, vamos todos buscar nesse momento serenar o nosso coração em prece. A prece também é um momento de meditação, que possamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus, o grande mestre que nos ensinou a serenar, nos convidou a elevarmos o nosso pensamento em prece, a nos conectarmos com o nosso Pai, com a nossa essência divina. Neste momento, Senhor Jesus, nós te entregamos a condução do programa Mãos Amigas, que o Senhor possa estar presente nos nossos corações, nas nossas mentes, nos aquietando a todos. Querido Jesus, aqui estamos, receptivos à tua luz. Vem, Senhor, e ilumina este lugar. Vem, Senhor, e expande a tua energia para todos nós, para que te sintamos mais. Jesus, amigo, serena o nosso coração nas tribulações, nos ensina a nos conectarmos com o divino que habita em nós. Guia todo o programa de hoje, a todos os ouvintes, ao Roque, nosso querido amigo que aceitou esse convite. Guia todos nós e nos ilumina hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então é isso, meus irmãos. Para iniciar, eu gostaria de trazer para vocês uma pesquisa científica da revista Prática de Saúde Complementar. Essa revista, ela trouxe
em 2009, no Jornal de Neurociência Psiquiátrica de 2001, várias conclusões de estudos sobre meditação e prece, revelando que, com relação à mente, a prece e a meditação vão reduzir a ansiedade, a ira, a depressão, a preocupação. Diminui a ruminação mental de maus sentimentos. Reformula a forma de pensar que estimula, aumentando o estado de bem-estar emocional, de aceitação, de compreensão, a nossa capacidade de reconhecer e de corrigir estados afetivos desagradáveis. A prece e a meditação também têm o benefício clínico com relação aos transtornos de ansiedade, os transtornos alimentares, a dor crônica, a depressão maior recorrente, a personalidade borderline, além de tantos outros benefícios para a nossa mente. Com relação ao comportamento, existe o aumento da não reatividade, a maior rejeição de emoções e pensamentos não desejados, o aumento da qualidade do sono, a diminuição da compulsão, e facilita a mudança de padrões de comportamento. Então, aí está um estudo científico que está mostrando os benefícios, a neurociência trazendo para a humanidade os benefícios que a meditação traz. Então, a respeito desses benefícios que nós podemos ter, é que nós vamos hoje conversar com o Roque que aí já tem essa experiência na meditação, né, Roque? Você pratica a meditação e também aplica a meditação. E aí, meu amigo, o que é que você pode falar para nós a respeito da meditação? Bom, você já fez uma introdução belíssima, coerente com o tema, né, Rilvane? E a meditação, assim, só para a gente contextualizar, a meditação é uma prática muito antiga, né? Principalmente no Oriente. Só que de uns anos para cá, ela vem incorporada ao nosso comportamento ocidental. E nessa transição, digamos, nessa vinda para o Ocidente, ela está sofrendo algumas modificações, né? Algumas adaptações para a realidade, digamos, ou o comportamento aqui de nós no Ocidente. E você falou muito bem desses benefícios. Eu conheço pessoas do grupo de meditação lá onde eu faço parte, lá no Centro de Crescimento Humano, de pessoas que estavam com um estado depressivo muito forte, fobias, e com a prática, com o hábito, com a ida frequente ao grupo, essas pessoas deixaram de tomar remédio. Muitas tinham medo, né, de sair de casa, aquela coisa toda. E com a prática da meditação, estão se sentindo mais felizes, mais seguras, tudo por causa da meditação. Então, ela traz esse benefício para o campo físico, né? Diminui estresse, diminui ansiedade, como você também falou. Doenças crônicas, algumas delas são curadas com a prática da meditação. Então, a meditação é esse momento que você mergulha para o seu interior, né? Foca nas suas intimidades, e a respiração é um elemento muito importante para que a gente exercite a meditação, porque na respiração, o que a gente tem que fazer? Centralizar nela. Mesmo que os pensamentos venham, porque a gente não dá para dominar os pensamentos, mas a gente não dialoga com ele. É como nuvens que vão passando, mas a gente está focado na respiração. E com isso a gente vai sentindo campos novos se abrindo, outras percepções. A intuição melhora para algumas pessoas sentem que ficam mais intuitivas, porque o seu campo espiritual, emocional ou transcendental, eles ficam mais suscetíveis a essas influências. Digamos que fosse alguma coisa que está entupida, um canal entupido, e você começa a mentalizar esse canal entupido. E aí ele vai sendo desobstruído. E você vai sentindo que você tem mais força.
você tenta enxergar, não só enxergar, mas entender o mecanismo da vida, os seus valores. E agora me veio a questão da recomendação de Jesus. Desperta tu que dormes, brilha a vossa luz. Como é que eu vou reconhecer essa luz interna? Como é que eu vou despertar? Quando já diz assim, você que está dormindo, dormindo em quê? É sua alma que está dormindo. Você precisa despertar. Então, o momento da meditação é esse momento do despertar para um eu superior. Sair do ego, da vida corrida, dessa exigência material, não é? Dessa agonia que a gente vive de querer ganhar dinheiro, de ter saúde, de ter boa aparência, de se comparar muito com o outro e esquece das suas essências emocionais, espirituais, seja lá o nome que você venha dar. Né? Então a gente precisa, com a meditação, ir limpando esse canal que talvez às vezes sujo, são traumas da infância, são decepções, são amarguras, são aquelas raivas, né? Que vai poluindo a nossa mente, poluindo o nosso estado íntimo. E a gente tem hora que precisa parar. Para, quem sou eu, esse turbilhão de pessoas da humanidade? Quem sou eu? Qual é o meu papel no mundo? Então ela traz alegria. Eu recentemente vi uma palestra da Anete Guimarães, ela falando de um guru, né, lá no Oriente, que ele falando que toda vez que a gente olhar para o relógio e ver aquele mecanismo do relógio, a gente tem que sorrir. Porque quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade de ver a vida, o tempo. E esse estado de alegria a gente precisa cultivar. Né? A gente precisa cultivar. Então a meditação, ela vai diminuindo muitos sintomas depressivos, é muita raiva, é muita gente amargurada, né? E as pessoas às vezes não sabem, e aí, como é que eu faço? Só sabem reclamar, né? Então a meditação também não é algo mágico. Você começa a fazer hoje, você não precisa também ficar muito tempo, você pode ter cada dia você tira 5 minutos, depois vai aumentando dentro do seu ritmo, sem a cobrança, sem autocobrança, né? Mas que seja um hábito diário. Né? Logicamente, a meditação não é só você procurar uma postura confortável, deitado ou sentado, mas na hora, por exemplo, você está lavando os pratos. É um momento que você precisa viver o presente. Se concentrar naquela tarefa, focar sua mente naquela água que bate nas suas mãos, a forma como você lava os pratos, se concentrar, viver o presente, se focar no presente. Então, na meditação que a gente faz através do foco na respiração, é o momento de parar, se concentrar, sentir. Né? Você é tão acelerado, precisa também desacelerar. Então esse momento de calmaria é um momento também de você, como eu posso dizer, de você aumentar o seu banco do alto amor. Né? Então tem pessoas muito amarguradas, muito rancorosas. Sim, mas como é que está seu banco do alto amor? Você está se cuidando? Né? Você só está indo no automatismo, comprar roupa, pagar contas, isso e aquele outro. Sim, isso é o banco do alto amor. Quem está cuidando para você? É o João, é a Maria? Não, é uma tarefa sua. Então, esse mergulhar para esse banco do alto amor, a meditação também nos propicia a esse autoencontro. Né? Então, são vários tipos de meditação. Tem a yoga, tem a meditação transcendental, tem as próprias orientais. Eu gosto muito da meditação guiada. Né? Quando você imagina que você está num campo, num jardim, numa praia,
né? Tem gente que gosta muito do visual, outro é mais sensorial, né? Outro é mais do silêncio, só respiração. Então cada um tem seu ritmo. Outros só gostam de fazer com música, ouvindo uma música de fundo. O importante é você se permitir a essa conexão com o seu superior, como diz Joana de Ângeles. Tá ouvindo? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Pronto, joia. Então, justamente por falar em Joana de Ângeles, que você falou muito bem essa questão da necessidade de nós nos reencontrarmos, né, com a nossa essência, com essa nossa essência divina. Porque a partir do momento que nós buscamos esse equilíbrio íntimo, e ao invés de buscar fora, né, muitas vezes a gente busca apenas na matéria, apenas fora de nós a felicidade. Essa busca desse equilíbrio pessoal, a gente está sempre buscando no trabalho, na família, na relação com as pessoas, né? Nesse equilíbrio familiar. Então, quanto a gente busca no outro e nas coisas. E quando você fala assim dessa questão de desobstruir os canais, né? Esses canais de religare, de religação com Deus. Esses canais que vão nos aproximar do que realmente vai nos tranquilizar. Então, essa é a aproximação com o divino. Então, Joana, no livro Plenitude, repare só que o nome do livro é um nome bem sugestivo, né? Plenitude. É formidável. Joana é uma psicóloga Grandiosa, não é? A série psicológica de Joana de Ângeles é para toda a humanidade parar de sofrer e de adoecer, mentalmente e psiquicamente. Ela diz assim: referindo-se aos fenômenos que produzia Jesus, o excelso curador, foi peremptório afirmando: vocês podem fazer coisas maiores do que estas, se quiserem. O querer é de alta importância, porquanto representa não apenas a vontade interesseira e imediatista, porém todo o empenho, todo o investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. Então, esse programa, meus queridos irmãos, ouvintes da RBE, você que está conectado conosco, é justamente para oportunizar essa reflexão sobre a meditação, sobre essa busca, esse encontro íntimo, a fim de que cresça em nós o Cristo que dorme, muitas vezes. Porque as perturbações, se nós não nos deixarmos abalar profundamente com ela, nós nos mantemos no eixo. Mas muitas vezes as perturbações vêm e nos desestabilizam. Veja o que momento, né, meu amigo, que nós estamos vivendo, esse momento agora da pandemia, o quanto é importante a gente pensar em meditar realmente, em buscar esse autoencontro, né, em buscar essa intimidade com o divino que habita em nós. E a meditação, com certeza, ela vai nos favorecer essa tranquilidade, que todos nós estamos abalados psiquicamente. Então, não existe assim aquele que está ausente, distanciado totalmente dessa perturbação. Claro que alguns estão psiquicamente mais abalados com todo esse turbilhão que a pandemia está causando, mas outros, especialmente aqueles que estão mais próximos de Jesus, da vivência do Evangelho, da confiança, da fé no Cristo, com certeza estão mais serenos. Não é, Roque? É isso mesmo, Giovanni. E, inclusive, nessa proposta de Joana de Ângeles, para quem é espírita ou espiritualista, né, a gente precisa entender essa realidade com o olhar do espírito, um olhar espiritual. Primeiro, não abrindo mão que Deus é amor. Então a pandemia, por mais que ela traga esses momentos de preocupações, de medo, não é? Tantas mortes e tal, mas Deus é amor. Então, para eu entender esse Deus, consequente em nós que somos criaturas dele, né? É só a visão espiritual, porque a visão material
né? Quantas pessoas desencarnaram que não tiveram ou não se permitiram a esse alto mercúrio? Quem sou eu? A minha vida é só a matéria, é só ganhar, ter sucesso, acumular bem. Então é o momento agora de a gente refazer caminhos, endireitar caminhos, como diz Paulo, né? Endireitar vossos caminhos. Então a gente precisa agora, o que é que eu preciso aprender com essa pandemia? Com esse remédio tão amargo para a humanidade, né? Onde é que eu estou contribuindo, onde eu contribuo com tanto orgulho, com tanta destruição, é atacando a natureza, é estimulando a corrupção, é estimulando a desordem. E agora não. Né? Você veja a dificuldade que boa parte da humanidade está tendo para a disciplina. Ficar em casa, sair só por obrigações, voltar para casa, evitar tumultos, evitar aglomerações. Tá? Por que essa rebeldia? Porque a dificuldade que a pessoa ainda não teve, não superou essa dificuldade, de parar, de centrar em ela mesma, de procurar, digamos, a meditação, a oração. Né? É sempre ver o exterior, é sempre viver o exterior. E agora a vida não, você tem que viver agora o seu interior. Como é que está a sua casa íntima? Né? Como é que está seu núcleo íntimo? Tanto físico, casa, familiares, mas você, como é que você está? Então, quanto mais eu aceitar, quanto mais eu ser submisso, entre aspas, às leis divinas, e entender que tudo passa, eu vou me aquietar, vou respeitar o tempo de Deus. Né? Então a meditação... Interrompendo um pouquinho, daqui a pouco eu te deixo continuar, que está maravilhoso, mas assim, tem a ver também com essa questão dessa busca desse alto amor que você estava falando, né? E que Joana de Ângelis também nos traz também, essa questão da importância de a gente buscar agora esse equilíbrio por meio de zelo por si. E olha que eu lembro que Joana fala assim dessa questão de você cuidar de adornos, né? Adornos vivos, cuidar das plantas, cuidar dos animais, ouvir uma boa música, se permitir parar, como você estava falando, essa importância de parar um pouco, essa volta da visão, esse olhar para o mundo externo e começar a cuidar de si. E nós podemos, por esses gestos, né, de alto amor. Então, se uma música que eu gosto, que me deixa tranquilo, eu vou ouvir, parar um pouco, sentar um pouco numa cadeira, numa rede, e parar para ouvir a natureza, cuidar da natureza, né, zelar pelos animais, zelar por mim, o que é que me faz bem? Então, é justamente nesse momento que nós começamos a ter esse cuidado conosco, né, Roque? Isso mesmo. Você, às vezes, a gente está muito do externo, sair de casa para ganhar o pão, né? O pão pro material. Então agora o momento assim, é o pão espiritual, o pão emocional. Então você falando que a gente pode tirar momentos para cuidar de plantas, cuidar de animais, aquela coisa. Você imagine você numa casa, num apartamento, você fazer um jardim. Né? Agora nesse período de isolamento e distanciamento social. Cuidar de um jardim. Planta, aí você vê aquela semente que você plantou, aquela muda que você plantou, ela vai crescendo aos pouquinhos. Isso é um momento de meditação. É a vida dizendo assim, a vida desabrocha. Você precisa também desabrochar. Então, quando você olha para uma planta uma rosa, sei lá o que for, que você plantou, e ela vai crescendo no ritmo dela, sem atropelamento, sem estar preocupada com o entorno, ela só quer ser o quê, a planta? Ser cuidada, regada, né, mimada, como diz Chico Xavier, e conversar com as plantas e tudo mais. Então isso traz um benefício para o seu íntimo, para as suas energias curativas. Mas isso é muito tolo, é muito poético. Não é, a ciência fala isso, né? Como você já introduziu a nossa fala,
trazendo os benefícios que a meditação traz, com a prece, com base científica. Diminuição do estresse, a irritabilidade, né? A dificuldade de ser leve, de rir de você mesmo, né? Criar momentos tolos com você mesmo, se você mora só, ou com alguém que mora com você. Criar momentos suaves, alegres, bobos, porque isso você vai se permitir justamente a ir abastecendo esse banco do auto-amor. E sabendo que tudo passa. E aí, só rapidinho, eu só queria, para não perder, tem nesse livro que o Espiritismo de A a Z, Victor Hugo, no livro Sublime Expiação, ele diz assim, sobre a meditação. É convite de Deus, pela inspiração angélica, interfone para conversações sem palavras. Belo. Então, é isso que a gente tem que dizer. Que convite de Deus eu posso agora, sozinho, para me tranquilizar? A meditação, a prece. Né? E hoje na internet você tem recursos imensos para procurar práticas de meditação, yoga e tudo mais, que vai lhe auxiliando no dia a dia. Né? Então, o avanço da tecnologia é o benefício do avanço tecnológico. Para quem hoje, se não fosse a tecnologia, como é que estaríamos? Né? Uma boa leitura, né? Você se concentrar numa boa leitura, que vá ajudando a você se fortalecer, a se imunizar. A gente está precisando de imunização espiritual, Giovana. Olha, e por falar em imunização, justamente aquela pesquisa que eu trouxe para vocês no início do programa, fala também com relação aos benefícios da meditação e da prece para o corpo. E eles dizem que tem um efeito terapêutico para psoríase, para diabetes tipo 2, para fibromialgia, artrite reumatoide, dor lombar, reduz sintomas em doenças crônicas, melhora a imunidade. É como uma resposta vacinal. E o quão é importante nós vermos que a ciência está alcançando essa realidade do espírito. Porque quando Jesus veio nos trazer saúde, nos orientar saúde, nos trazer essa medicação terapêutica, porque Jesus foi um grande médico, é o grande médico de todos os médicos, né, o Cristo. Então, com essa, Jesus veio nos mostrar que essa força interior, que essa cura tem a ver com a nossa busca íntima. Porque Jesus veio nos propor uma mudança de hábitos, de costumes, uma busca pelo que é espiritual, por aquilo que é divino, para assim nós nos curarmos. Porque enquanto a gente não tiver esse autoencontro, a gente ainda vai estar adoecido. Adoecido. As doenças ainda virão, não é? E você a gente tocando sobre Jesus Cristo, quando perguntaram aos amigos espirituais qual o modelo maior de perfeição, e os espíritos superiores foram categóricos, Jesus. Então, Jesus é modelo de perfeição em todas as áreas. Na educação, na evangelização, na medicina, na psicologia, na meditação. Quantas vezes a gente vê relatos, ou seja, na literatura ou em filmes e tudo mais, quantas vezes Jesus se ausentou do tumulto para se abastecer com a meditação? E vocês imaginem Jesus caminhando à beira do lago, na beira do mar, né? Como isso, para ele, além de ser exemplo, esse contato dele com a natureza, se ele já é um espírito superior, mesmo assim ele não abriu mão da simplicidade, né, em contato com a natureza. Se afastava, e às vezes ele reaparecia para seus discípulos, e os discípulos ficavam perguntando, mas sabia que já era uma rotina na vida de Jesus ele se ausentar e meditar.
e orar. Buscar, através da oração, da meditação, forças com Deus. Porque a tarefa dele não foi fácil. Né? Então você, né, Rilvane, e os amigos que estão nos acompanhando, vocês imaginem nós. E nós precisamos cada vez mais desse impulso da meditação, desse autoencontro, né? Para que a gente reduza nossos vícios, às vezes inquietação com doenças crônicas, ou pessoas que são extremamente ansiosas, né? Que estão muito mais lá no futuro do que no presente. Ou vivem reclamando muito do passado e não estão olhando para o presente. Então, quando Jesus diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Onde é que eu estou dormindo? É? Onde é que eu estou dormente? Onde está a minha paralisia? Onde é que eu tenho que despertar para os homens? Então, é um convite de Jesus que é uma proposta para a vida toda, pra gente. Viver não é fácil, né? Mas é uma lição. É uma lição amarga e a gente também não pode ser só no lado negativo. Viver não é fácil, mas tem tanta coisa boa na vida. Então eu preciso limpar meus canais internos, né, de sujeiras, poluições, rancores e tudo mais, reclamações. Não, tem que viver com mais leveza. Eu tenho que despertar o meu espírito. E a depender de nós mesmos, a gente escolhe, né? Fazemos essa escolha de a vida ser mais leve ou mais pesada. Então, à medida que eu me aproximo do que é divino, aproximo desse bom caminho, que é como você diz, o mundo material, ele é muito atrativo para nós que ainda somos espíritos muito materializados, pouco espiritualizados. Então, a matéria ainda nos suga tanto. Existem tantas atrações aos vícios, aos gozos materiais. E esse esforço de vencer essas atrações para buscar o que é divino é um esforço que é íntimo. E que depende, como Joana, o que eu mostrei naquela mensagem de Joana, o quanto é preciso esse esforço íntimo de cada um. Porque esse caminho eu vou precisar percorrer sozinha. Sozinha, mas com auxílio, claro. Porque faça que eu te ajudarei. À medida que nós nos esforçamos por caminhar no bem, por serenar o coração, aquietar a mente, os pensamentos, porque até o pensamento tem forma, não é, Roque? André Luiz traz tanto isso, o quanto o nosso pensamento, ele nos direciona para o bem ou para o mal. E ele tem força, apesar de ser invisível, porque nós não conseguimos visualizar o pensamento quando encarnados. Os médiuns, alguns médiuns ainda conseguem. Mas nós, a grande maioria de nós, não conseguimos visualizar o nosso pensamento, mas ele tem forma, e ele cria essa força, né, que é uma força geradora de energia ao nosso redor. Então, o que nós estamos atraindo com o nosso pensamento? O que é que nós podemos fazer para modificar nossa psicosfera? Eu queria ler brevemente aqui uma parte do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Emmanuel traz o item na meditação, psicografado por Chico. Eu acho muito interessante essa passagem. A partir da passagem de Jesus em Marcos, capítulo 6, versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Aí Emmanuel pega esse versículo e descreve uma maravilha, né? Emmanuel, grande estudioso, que irmão lindo, que abençoado para o nosso planeta. Esse irmão que nos traz tantas essas considerações a respeito do que o Cristo falou, não é? Emmanuel diz assim: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, com impulsos tumultuários,
influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que te prendes. E aí ele continua fazendo as suas orientações, mas essa questão de você se recolher no país de ti mesmo. Meu irmão Roque, você que é condutor aí da meditação, como é? Ensina pra gente, como é que a gente pode nos recolhermos no país de nós mesmos? Em que momento, em que situação? Vamos aí ajudar os nossos irmãos ouvintes. Eu, com a minha amiga, né, a Lenise Cajueiro, ela fala muito, né, a gente precisa, quase que diariamente, a gente procurar esse lugar deserto em nós mesmos, né? Esse país interno, individual, que eu sou o governador dele, né? O governadora, né? Você, desse país interno, à parte. Então a gente precisa estar aberto a essa administração, né? Então como fazer isso? Se permitir a ser feliz. Eu conheço o Divaldo Franco, já tive algumas conversas íntimas com ele, aquela coisa toda. Só tenho a agradecer aos amigos espirituais. Mas o Divaldo sempre nos estimulou à felicidade. Eu estou falando Divaldo porque, digamos, é um irmão mais próximo, né? Você falou Emmanuel, a gente tem Emmanuel, Chico e Bezerra de Menezes. Mas, digamos, Divaldo. Sempre sorrindo, sempre transmitindo conhecimentos superiores e nos convidando a esse momento interno para o autoencontro, para a felicidade, para sair dessa zona, digamos assim, doentia. Então, você imagine, Rilvane, você está irritada, alguém na sua casa ou na rua, no trabalho, lhe chateou. Quando a gente tem essa prática de nos perceber esse país interno e cuidar dele, a gente já tem a tendência a não se comportar como antes, a não revidar como antes, a não dizer uma palavra no mesmo tom. Tentar serenar, se acalmar. Às vezes a gente precisa do silêncio. Muitas vezes o outro nos agride, a gente precisa se manter em silêncio. Entender que ele é uma pessoa perturbada, que não está se permitindo a cuidar. Porque quando uma pessoa cuida de si mesma, tem esse olhar interno, ela não trata o outro com desdém, com menos-valia, né? Então, cuidar da gente é despertar essa luz que Jesus tanto nos recomenda. Essa luz interna, brilha a vossa luz. Não é a luz para se exibir, mas é a luz da confiança em Deus, a luz da confiança nos amigos espirituais, a luz da confiança em si mesmo, que você é capaz de sair daquela situação, de mudar caminho, né? De mudar rota, de refazer caminho, de se auto-perdoar, né? Então, tudo isso, a meditação, quando a gente procura esse lugar deserto, ou, como tem outra amiga psicóloga, muitas vezes a gente precisa ficar num camarote e olhar do alto tudo que está acontecendo. Se ausentar, como Jesus fazia. Não se deixar se contaminar tanto. Então, a meditação, ela facilita muito a esse desabrochar da sensibilidade, da amorosidade, do respeito ao outro, porque quando eu me respeito, eu respeito o outro. Então tem uma passagem aqui que o Espírito da Verdade ele fala
para nós, que é muito interessante. Deixa eu ver aqui. É santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade. Você imagine quando a gente está com a doença, ou está passando por certas questões financeiras, e aí a gente procura um apoio e não tem. Uma palavra de apoio não tem. Um acolhimento não tem. Um entendimento não tem. Quem vai me socorrer? Se não foi eu mesmo naquele momento. Então eu preciso ser governador do meu país. Para entender o país do outro. E até ajudar o país do outro. Nesse intercâmbio, né? Já que nós não vivemos isolados, não vivemos em ilhas, né? Mas a gente precisa desse autocuidado. Então eu vejo a meditação como uma proposta divina, esse convite divino, como diz Victor Hugo, esse interfone sem palavras, né? Que a gente precisa lançar mão dele diariamente. Ah, mas eu não consigo me concentrar e tal. Vá com calma. 3 minutinhos, não pode fazer 5, 3 minutinhos. Antes de levantar da cama, já pensa em Deus, pensa numa luz lhe envolvendo, pensa que você é merecedor desse dia que está nascendo. Então, tudo isso é meditação. Né? Por exemplo, passarinho, que a gente vê cantando de manhã cedo. Ele sabe quem ele é. A gente, poxa, esse passarinho tão pequenininho, mas tem uma força no canto, né? É isso que a Lenise Cageira diz. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe que do seu valor, a quem ele pertence. Então, às vezes, a gente desconhece essa força íntima que a gente traz. Porque está tão empoeirada, né? Tanta gente diz assim, não, você não merece, você não merece, você não merece, né? E a gente vai se anulando. Não. Se o maior pedagogo, se o maior educador disse que a gente pode fazer tanto mais do que ele, por que eu vou duvidar dessa minha capacidade? Então a meditação é esse momento do silêncio, da serenidade, dizer assim, não, Senhor, não é? Para quem acredita, né? Tem muitas pessoas que fazem meditação, mas não são cristãs, tudo bem, não importa, mas que sejam um excelente ser humano, que é isso que a Terra está precisando, e humano mais humanizado, né? A gente precisa humanizar, porque a gente fica muito preocupado com a angelitude, o amanhã, quando é que eu vou me tornar um espírito melhor, um espírito tal. Se é hoje, está fazendo o que para conquistar isso? Então, é preciso esse momento da parada. Se você vai fazer uma caminhada, se você vai contemplar mas contemple o mar, contemple a praça onde você está, né? Se utilize das ferramentas que a vida no momento está ali disponibilizando para você. Se olhar bem, a gente precisa de muito. Então, pelo que você está apresentando, nós podemos meditar a todo tempo e em todo lugar. Todo lugar. Não existe esse lugar ideal para parar e meditar. É claro que assim, você podendo parar naquele momento, sentar, eu penso que um lugar confortável, né? Uma cadeira confortável, não é? Confortável, você deitado, você no seu jardim. É excelente, isso ajuda muito, né? Você está numa praça, às vezes que tem silêncio, você medita, é ótimo. Mas imagine que você mora numa casa de 2 cômodos. Porque a realidade é realidade, né? A gente, graças a Deus, tem o nosso conforto. Mas pessoas que moram, às vezes, num lugar, 5, 6 pessoas. Como é que essa pessoa vai ter um momento de meditar com tranquilidade? É o momento que ela vai lavar os pratos, lavar a roupa, na hora que ela vai dormir. Não é?
Ou na hora que ela percebe que aquelas pessoas que não propiciam um momento de tranquilidade, sim, mas, por exemplo, as pessoas acordam geralmente 6, 5 horas, depender do ritmo. Acorde meia hora antes, 15 minutos antes, e na cama, quando você vê que está todo mundo dormindo, tire 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Ah, mas eu moro numa favela, eu moro num casebre. Sim, mas não tira um momento para isso. Agora, se você tem outro conforto, tudo bem. Mas se você não tem nada, mas comece na hora de lavar os pratos. Eu lembro muito do Gerardo Campana, que também ele passei de muitos encontros com ele, que ele aplicava a meditação. E ele nos orientava a fazer isso. Na hora de lavar prato, é o momento de a gente se concentrar. Quantas ideias boas ou mudanças de atitudes a gente percebe essa intuição depois que a gente lava um prato, lava uma coisa que deixa de ser mecânica, né? Deixa de ser mecânica e vai ser um ato espiritual, né? Na hora de tomar banho, aquela água caindo sobre você, você às vezes está muito estressado, chegou do trabalho, pessoas falando só de pandemia, de mortes e tal. Chega no banho, abre aquele chuveiro, pronto, ali você pode fazer uma meditação, se permitir a se tranquilizar. Mas se viver só no automático, adoece. O corpo não aguenta, né, Roque? Aguenta, o corpo não aguenta. Pois é, então, esses ataques de fúria, de irritabilidade, a ansiedade exacerbada, isso tudo prejudica o funcionamento das nossas células. Sim. E o nosso corpo, como ele é regido por nós, essa questão do país, de nós mesmos, né, como você vinha falando, quem é o grande general das nossas células somos nós, já diz André Luiz. Nós somos aquele general e as células nossas, elas são soldados super obedientes. Então, o quanto elas obedecem ao nosso comando. Então, se a gente não está bem, o nosso corpo começa a sentir isso. Então, é um mal-estar, é dor de cabeça. E o quanto o nosso corpo começa a alertar para nós mesmos que existe algo que não está legal. E a gente precisa parar para ouvir, não é? Ouvir os sinais do nosso corpo, né? Eu gostaria só de complementar a nossa fala com esse novo livro do Divaldo Franco, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. Tem 2 momentos aqui que os benfeitores espirituais, você falou da questão do pensamento, né? Então tem uma passagem aqui no capítulo 6, aclarando o acontecimento, que o mentor diz para o Miranda, né, o Manuel Filomeno, o pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser sobre qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento da ordem e da paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. Ou seja, pensamento é sempre a fonte e a sede das construções. Então, onde eu estou botando meus pensamentos? Que construções eu estou fazendo com eles? Então, vocês vejam a importância desse automergulho, né? Desse controle desse país interno, desse lugar deserto que eu levo o meu país para um lugar deserto. Como é que eu estou construindo esse país? Que pensamentos eu estou alimentando? Ele está sendo uma construção em bases sólidas, edificantes, no bem, na temperança, ou está sendo um país desgovernado, onde as células, como você também falou, estão desgovernadas, estão se atacando porque não tem um condutor,
que diga assim, não, vamos todos buscar a sintonia. E aí nesse mesmo livro, lá no capítulo adiante, quando uma região, digamos, de espíritos infelizes estão tal, e essa região vai ser transferida para outro lugar, para que recomece uma nova história, Hermínio de Miranda fala que técnicos de meditação foram convidados para fazerem parte dessa equipe para fortalecer o momento dessa transferência, para que nada saia errado. Então vocês vejam a importância da meditação. Se para o plano espiritual, que vai transferir uma região inferior, uma zona no plano espiritual perturbada para outro lugar, a própria espiritualidade procurou espíritos técnicos na meditação para vibrar e para que tudo saia contente. Perfeito, perfeito. Eu acredito que, por tudo que conversamos até agora, tenha ficado claro, ou pelo menos despertado um gostinho de meditar nos ouvintes, nas pessoas que terão, inclusive, acesso a esse conteúdo no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube, porque ficará lá por um longo tempo. Então, acredito que, por tudo que conversamos, foi ressaltada essa importância, né? Por tudo que você trouxe, do quão é importante que a gente medite. A meditação como algo importante para a nossa vida íntima, para a nossa construção interior, para o nosso crescimento. Muito bom, Roque, gostei demais de tudo que você trouxe. Eu queria agora, que a gente já está caminhando para a finalização do programa, passa rapidinho, como eu te falei, né? E eu trouxe para vocês um poema do livro Parnaso de Além Túmulo. O autor é um desconhecido, e ele traz um poema com o título Meditando. E eu vou falar o poema, vou ler para vocês, depois eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais e a prece, tá bom? Então vamos lá, Meditando. Eu fui daquelas almas que viveram sem conhecer a terra, da terra aos paraísos, que somente a amargura dos sorrisos pela noite nas dores conheceram. Não que eu fosse infeliz e desditoso, pois fui também humano entre os humanos. E através dos meus dias, dos meus anos, se eu quisesse gozar, teria o gozo. É que ao sentir no âmago do peito a atitude do homem nessa vida, coração enganado, alma iludida, afastado do puro e do perfeito. O meu ser que sonhara a humanidade, qual um ramo de flores perfumosas, viu as almas tremerem desditosas sob o peso da própria iniquidade. E isolado nos grandes sofrimentos de ser só, na aspereza dos caminhos, encontrei o prazer pelos espinhos, ao trilhar os carreiros dos tormentos. Pois no mundo pequeno da minha alma, quando em dor me envolvia a desventura, eu vislumbrava a luz brilhante e pura, que me trazia paz, bonança e calma. Era a luz que me vinha da visão de ver o Cristo amor entre cansaços, e tinha então prazer de ver meus braços enlaçados na cruz da provação. É um lindo poema, não é, meu irmão? Fiquei até arrepiada. Esse poema que o nosso irmão trouxe, um desconhecido, pelas mãos de Chico, nos convidando aí nessa finalização do programa Mãos Amigas a pararmos e cuidarmos de nós, e cuidarmos da nossa intimidade, e nos amarmos muito, e nos querermos bem. Muito, é. Inclusive, quando ele fala essa questão de abraçar a dor com serenidade, é para todos aqueles que sofrem. É para todos aqueles que, neste momento, inclusive, estão desenganados, achando que estão perdidos, que não tem mais luz no fim do túnel. E esse abraço, meu irmão, que você que está ouvindo a rádio,
que você pode dar em si mesmo, acredite. Porque você não está só. Os espinhos que estão aí doendo nos teus pés, eles foram colocados para te renovarem, para te aproximarem do Cristo que vive e que te governa e que te ama. Então, fiquemos agora, Roque, eu deixo você com as tuas considerações finais, já agradecendo imensamente a tua presença no programa Mãos Amigas, a mão amiga que você estendeu para todos nós. Eu sabia que ia ser muito bom, eu não tinha dúvida, porque eu tinha sentido você. Das vezes que eu fui lá no Melo Maia, que vocês me convidaram para palestrar, eu senti, meu irmão, o teu carinho, o teu amor. E eu sabia que o quanto essa conversa ia ser serena, como foi. Que Jesus te abrace por nós. Gratidão. Eu espero que você volte mais vezes. Faça aí as suas considerações finais e nos deixe com a tua prece também. Tá certo, Rilvane. Eu quero agradecer a você, o convite. Também me senti muito bem, muito tranquilo, muito à vontade. É assim que eu gosto de me sentir nos lugares. Essa reciprocidade dessas mãos amigas, né? Que a gente está aí um apoiando o outro, né? Para construir, né? Sermos construtores de um mundo melhor, né? E é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estou muito honrado. Eu gostaria de encerrar você lendo esse poema e eu me ver a questão do jardim mais uma vez. A gente precisa cuidar desse jardim interno. Muito, muito, muito. Não tem muito espinho, tem muitas ervas daninhas, tem muitas coisinhas, mas com boa vontade, com disposição e sabendo que a vida triunfa, como os amigos espirituais falam sempre, a vida triunfa, tudo passa, né? Tudo tem uma razão de ser para o nosso crescimento espiritual, né? E olhar as circunstâncias, as questões da vida com um olhar espiritual. E fazer da oração, fazer da meditação, ferramentas valiosíssimas de suporte para o nosso caminhar, né? Então, eu só tenho que agradecer. Então, vamos orar, vamos meditar. Que vocês recebam o meu carinho, o meu beijo na alma de cada um de vocês. Então vamos serenar nossos pensamentos, vamos imaginar as mãos de Jesus, o maior meditante da terra, governador da terra, com as suas mãos amorosas, amigas, nos abraçando, nos fortalecendo, com o coração cheio de amor, cheio de gratidão, possamos olhar para Jesus e dizer para Ele: Mestre, aqui estamos em nome do bem, em nome da paz, em nome dos amigos. Ilumina nossas vidas, o nosso caminhar. Dá-nos força, Senhor Jesus, para suportarmos as exigências do existir. Mas, acima de tudo, Jesus, que a Tua luz, junto com a nossa, possa cada vez mais nos fortalecer nesse olhar interno e sejamos administradores do nosso país interno. E que a vida, patrimônio de Deus, sempre triunfará. Envolve a todos nós, aqui presentes, encarnados, desencarnados, e que a luz permaneça em nossos corações, hoje e na certeza de Deus. Assim seja. É isso, meus queridos irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Roque. Um abraço. Sinta-se abraçado nesse momento. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar para vocês uma canção que é do grupo Acorde, Acorde Meditando,
Para aqueles que puderem, nesse momento, já exercitar a meditação, é uma musiquinha pequena, mas que se você puder esvaziar o teu pensamento e se deixar adentrar nesse país de si, como nós tanto falamos, como o Rock tanto trouxe, então está aí uma oportunidade. Fiquem todos sob as bênçãos de Jesus, de Maria, dos guias e mentores espirituais. Vamos abrir o nosso pensamento, elevar sempre a nossa psicosfera para o alto, em prece e meditação, para que esse bem a gente sinta cada vez mais forte em nós, né? Nos guiando nos caminhos da vida. Um abraço a todos, boa noite, que Jesus vos abençoe. Tchau, tchau.